Olá, meus amores! Agora nós vamos para a nossa terceira aula de hoje, onde nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática. E o tema dessa aula é Um Mundo de Água. É o mesmo tema em que a gente estava trabalhando lá na disciplina de português. Então, olha só, nós vivemos no planeta Terra. E se fosse possível separar a Terra da água e repartir o planeta em 4 partes iguais, 3 dessas partes seriam de água e uma seria de terra. Então, olha só, nós podemos dizer que 1/4 do planeta é de terra e 3/4 são água. Como que nós podemos escrever? Olha só, a terra, né, é o total de tudo, é esse círculo aqui. Então, nós temos mais água do que terra. Se a gente fosse dividir em 4 partes iguais e 3 dessas partes fossem água, então aqui seria água, água e água. E apenas uma seria terra. Então, ó, o inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Então, eu poderia escrever dessa forma. E uma dessas partes foi tomada pela terra. Então, eu poderia dizer que 1/4 do planeta é de terra. E agora a água. O inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Dessas 4 partes iguais, 3 são de água. Então, eu poderia dizer que 3/4 da terra são de água. Então, é por isso que muita gente fala, né, e nós vimos também na aula de português, que as pessoas falam assim, eu vivo num planeta de água. E vocês sabiam que nós temos mais do que 1 sextilhão de litros de água no planeta Terra? 1 sextilhão é esse número enorme aqui, olha só. Então, é esse que é o número aproximadamente de água que nós temos no nosso planeta. E agora nós vamos para as atividades aqui na página 5. Esta tabela aqui, ela está nos mostrando o consumo de água de Andressa e sua família durante 6 meses. Vamos lembrar que 1 litro corresponde a 1000 ml, não podemos esquecer. Então, olha só, aqui a questão é, em que mês o consumo de água foi maior? É claro que nós vemos que o maior número aqui é o 16.880. Então, foi no mês de dezembro. De janeiro até julho, Andressa e sua família gastaram 121 mil litros de água. No semestre seguinte, eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 90 mil litros. Será que eles conseguiram? Justifique a sua resposta. Então, nós vamos ver se eles conseguiram aí usar no máximo 90 mil litros de água. Para eu saber, eu preciso fazer a soma de todos esses valores. Então, aqui eu vou montar uma adição, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. E vou fazer a soma. E aí eu vou encontrar se esse valor é maior ou menor que 90. Na questão C, a diferença de consumo entre os 2 semestres foi. Então, olha só, nós vimos ali no exercício, está falando, que no primeiro semestre, que é de janeiro até junho, foi gastado 121 mil litros de água. E aí eu tenho que ver quanto que foi gastado no segundo semestre, que a gente viu na questão B, né, que seriam 90.450. Então, a diferença é a subtração entre esses dois valores. Se eu for fazer a subtração entre esses dois valores, eu vou ver que é aproximadamente 30 mil litros e que também é maior do que 30 mil litros. Questão 2. A Andressa começou a construir um gráfico para representar os dados de consumo de água de sua família. Vamos observar aqui na próxima página que tem para responder esses itens. E aí depois nós vamos responder aqui as questões. Então, ó, seria esse gráfico aqui que ela fez para ver esse consumo. Então, a primeira questão pergunta: este gráfico tem 2 variáveis.
a quantidade de litros de água e os meses do ano, né? Qual delas é uma variável numérica? Quando a gente olha no gráfico, nós vemos lá que tem as quantidades de litros de água e tem os meses do ano. Então, são duas variáveis. Qual dessas duas variáveis que representam uma variável numérica? É a quantidade de litros de água, né? Que está escrito em números. Por exemplo, os meses, ali, janeiro, fevereiro, não são número, né? Então, por isso, seria a quantidade de litros de água. Escolha uma das seguintes etiquetas e complete a frase a seguir para indicar como que a Andressa planejou o gráfico. Então, olha só. Cada lado do quadradinho representa... Então, se eu for observar lá no gráfico, eu vou ver que cada lado ali representa 2.000 litros de água. Então, por isso, eu vou completar com esta etiqueta. Se na tabela houvesse um consumo igual a 11.000 litros, em que posição seria marcado no gráfico? Então, ó, vejam bem, seria exatamente aí na metade de 10.000, né? E também de 12.000. Então, seria exatamente ali na metade desses dois valores. Aqui vocês vão, na questão D, completar esse gráfico observando a tabela e respondendo as perguntas. Na primeira, há meses com consumos iguais? Então, olha só, vejam bem, em agosto, né, seria esse valor. Aqui em setembro e outubro tem o mesmo valor, são 15.600. Então, por isso, é em setembro e também em outubro, né, que tem esse mesmo valor de consumo. Vamos observar aqui as alturas das colunas desse gráfico e marcar qual que é a alternativa correta. Então, ó, nós podemos afirmar que ao longo desse semestre aqui, o consumo de água, será que ele foi aumentando? Será que ele foi diminuindo? Ou será que ele não alternou? É claro que nós vemos que ele foi sempre aumentando, né? Então, aqui nós vamos marcar a alternativa foi aumentando. E por que você acha que isso aconteceu com o consumo do semestre? Por que será que ele foi aumentando, né? Não foi diminuindo? Ou por que ele não ficou estabilizado em um valor só? Com base nessas explicações, eu vou pedir para que vocês vão fazendo as questões aqui da página 6 e 7 como atividade. E aí depois a tia faz a correção com vocês, ok? Então, vão fazendo lá a questão 3, a questão 4 e assim por diante. E aí, assim que a gente terminar de fazer a correção aqui, a tia já envia para vocês.